Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Humanamente. Deixa eu me apresentar primeiro aqui nesse espaço. O ouvinte da Band News FM já está muito acostumado comigo na programação, mas a partir de hoje estarei ao lado do Dr. Daniel Barros, aqui nesse espaço de construção, de aprendizado que é o Humanamente. Doutor, estou muito feliz com essa oportunidade, obrigada. Vamos juntos nessa caminhada? Vamos junto, tem muito assunto. O programa já tem anos e não esgotam os assuntos para a gente tratar. É isso aí. E primeiro de tudo, deixando um agradecimento especial a Ellen Brown, que comandou o programa ao lado do doutor no último ano, com muita competência, profissionalismo. Fica esse nosso beijo, essa nossa homenagem também. Começando essa nova fase, hoje aqui gravando pessoalmente com o doutor Daniel Barros, estamos juntos no estúdio para falar de um assunto que muita gente vai se interessar e bastante gente não vai conhecer. Lembrando que o programa é sempre feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Hoje, a gente vai falar de depressão sazonal. A depressão convencional, muita gente entende o que é, quais são os tipos de tratamento, uma doença séria sim, mas a sazonal é um pouco diferente e nem por isso exige menos atenção dos especialistas e dos pacientes também. Doutor, o que é a depressão sazonal? Muita gente acredita que ela só existe mesmo em invernos mais rigorosos, mas no calor ela é possível também? É muito interessante o tema da depressão sazonal, Roberta, porque ele mostra como o nosso cérebro é complexo, né? O nosso cérebro, a nossa mente, a nossa psicologia, enfim, essas coisas elas funcionam de uma maneira integrada. O nosso corpo, a nossa fisiologia, o nosso físico, a luz, a nossa emoção, tudo isso funciona de uma maneira integrada e a depressão sazonal, ela mostra, acho que ela é uma evidência da importância disso, de como isso tudo funciona. Porque, no fundo, a depressão sazonal, ela é um tipo de depressão. É bom lembrar que depressão, como você falou, é um transtorno mental, é uma doença que é importante, é muito comum. O Brasil, enfim, um dos países, o 8º país em número de depressão no mundo. Então, é uma situação na qual a pessoa perde o colorido, ela perde o interesse, ela fica desanimada. A gente muitas vezes associa a tristeza, mas não é só tristeza. Né? A tristeza é um componente, mas não é só estar triste, ou nem muito triste que é a depressão. A depressão tem todo um conjunto de sintomas. E na depressão sazonal, esses sintomas, ou parte deles, que a gente vai conversar ao longo do programa, eles acontecem de forma cíclica, ou seja, em determinados períodos do ano, de forma recorrente, ou seja, chegou aquele período, a pessoa fica mal, passou aquele período, a pessoa melhora. Normalmente, isso acontece no outono, ali, começo do inverno, quando os dias vão ficando mais curtos, menos luminosidade, nos países até onde isso é mais marcante, e depois que passa o inverno, vem a primavera, aquilo passa e a pessoa volta ao normal. Quando isso acontece pelo menos 2 anos seguidos, ou então 2 invernos seguidos, a gente já pode falar que isso tem critérios para depressão sazonal. Pode acontecer no verão? Pode acontecer no verão. Existem pessoas que têm esses sintomas e são um pouco diferentes, mas também é um transtorno do humor, né? Repetidamente no verão, mas aí é muito mais raro. Pois é, doutor, até porque muita gente pode estar ouvindo o nosso programa, assistindo pelas redes sociais e pensando, mas no inverno eu fico muito diferente mesmo, tenho menos energia, menos vontade de fazer exercício físico e tudo mais. Não é uma flutuação de humor, a depressão sazonal, certo? Perfeito, Roberto, isso é muito importante, porque no inverno a gente fica mais, usando uma Preguiçoso. palavra, eu falo uma palavra assim, bem moderna, bem assim, atual, a gente fica mais acabrunhado, uma palavra muito moderna. A gente fica assim mais, guardando mais energia, o que tem todo sentido, né? Se você pensar que no inverno, com mais frio, com menos disponibilidade de alimento na nossa história evolutiva, né? Não hoje em dia, mas teria sentido a gente ficar com menos, gastando menos energia, mais quietinho, um pouco mais tirando o pé, né? Das nossas atividades, mas isso não é a depressão sazonal. A depressão, então quais são os sintomas da depressão sazonal?
Depressão a gente já falou, né? Então tem a tristeza, o desânimo, a falta de energia, mas na depressão sazonal ela tem um pouco umas características atípicas. A pessoa tem uma sensação às vezes de aumento de apetite, dá uma loucura por carboidrato, por exemplo, assim, a pessoa fica diferente na sua alimentação, mais irritada, mais fadigada, assim, se cansa mais fácil, e às vezes até com dificuldade de acordar, sabe, assim, mais dorminhoca, contrário da depressão normal, né? A depressão mais comum, a pessoa tem muitas vezes dificuldade de dormir, menos fome. Então, são características marcantes, não é só uma oscilação normal do humor, do inverno, né, de a gente ficar mais quietinho, e interfere, isso que é importante a gente lembrar sempre, Roberta, interfere no funcionamento normal da pessoa. A pessoa olha para si mesma e fala assim, eu não sou assim, eu não sou esse. Muitas vezes a gente se pergunta, né, tá, mas como é que eu vou saber? Não tem um exame para depressão, ou para ansiedade, ou para um transtorno mental. O grande padrão é você perguntar para a pessoa, mas você é assim? Você se reconhece? Você está no seu normal? A pessoa fala, não, eu não sou essa pessoa. Então, a gente, quando percebe essa alteração funcional, essa mudança de padrão, aí a gente fica mais atento e pode pensar num diagnóstico mesmo. Agora, doutor, pelo que você explicou, essa depressão, como é causada por um fator externo, é mais fácil de ser tratada do que uma depressão convencional, por exemplo? É interessante porque, até pelos critérios diagnósticos, ela pode passar sozinha. Voltou a luminosidade, passou o inverno, chegou a primavera, aumentou o sol, o período de exposição solar, ela pode passar sozinha. Então, você até pode pensar assim, bom, já que vai passar sozinho, então não vou tratar, né? Isso é uma coisa que o ouvinte pode pensar. Mas não faz sentido você passar o inverno inteiro, né, 3 meses, sofrendo, irritado, fadigado, sem energia, diferente do seu normal. Então, é importante tratar. E aí vai depender. Às vezes é fácil, às vezes é difícil, é como qualquer outra depressão. Tem casos que respondem mais fácil, tem casos que respondem não tão fácil, que você precisa de mais intervenções, mas, de forma geral, a gente pode falar que o prognóstico é bom. O que significa isso? A perspectiva de melhora, ela existe e, na maioria dos casos, a pessoa volta a se reconhecer. Aquela coisa que a gente estava dizendo, que a pessoa olha para si e fala, pô, eu não sou esse, não. Ela, com o tratamento, ela volta a ser ela mesma. Você falou da luminosidade, né, da luz do dia e tudo mais. Eu lembrei até que num livro que eu li recentemente, da Carla Madeira, O Tudo é Rio, ela fala sobre a tristeza que algumas mulheres, algumas pessoas sentem quando chega a noite. E relaciona isso a um fator de ancestralidade, de quando as mulheres ficavam esperando os maridos voltarem da guerra e muitos não voltavam. Sobre muita gente que até tem depressão ou outras doenças mentais ficarem num estado pior quando anoitece. Tem a ver com isso, de fato, doutor? Aqui é um outro momento, Roberta, que a gente percebe a interação entre o físico e o psicológico, entre, vamos dizer assim, o corpo e a alma, né? Entre fatores biológicos e fatores sociais, psicológicos, ambientais. Eu acho que é um exemplo muito legal que mostra como nenhum transtorno mental, inclusive a depressão, pode ser reduzido a uma única explicação. Então é a serotonina, então é a luminosidade, então é o medo, a saudade. Não, é um conjunto de tudo isso, né? E eu acho que tudo isso se soma, às vezes, para levar a esse adoecimento, mas felizmente a gente tem intervenções para ajudar. E como é o tratamento, doutor? É muito parecido com a depressão convencional? O tratamento da depressão sazonal, como ela tem na sua origem essa alteração que o nosso corpo passa pela diminuição da luminosidade, ela tem um tratamento específico que é muito interessante, que é a terapia de exposição solar, né? Então, nos países que tem mais depressão sazonal, os países nórdicos, né, ou, assim, os Estados Unidos mais lá para cima, em que os invernos são muito escuros mesmo, né? Demora muito, 9 da manhã está começando a nascer o sol, 3 da tarde já está de noite. Eu tenho uma ex-paciente que foi morar na Noruega, ela falou que 3 da tarde eles têm que andar no inverno com banda refletor, assim, de tão escuro que fica no que para nós é o meio da tarde, né? Então, em alguns casos, está indicado, nesses países tem mais, umas caixas mesmo de lâmpadas que a pessoa acende, então daí é uma luz mais forte, com o espectro de luz azul, aquele que a gente fala que na tela do celular faz mal para o nosso sono, nesse caso está indicado, porque aí aumenta a exposição luminosa,
na pessoa, meia hora por dia mais ou menos ela fica com aquela luz acesa, olhando para a luz, e isso muitas vezes responde o quadro, ele melhora com a terapia de exposição solar, mas claro que muitas vezes a gente usa também medicamento e terapias cognitivas, e aí o combo normal da depressão. Doutor, tem pacientes que fazem o tratamento só durante o inverno, por exemplo, e aí durante o verão suspendem? A ideia, quando é a depressão sazonal mesmo, é essa. A pessoa faz a terapia de exposição solar ou usa um medicamento eventualmente, mas voltando à luminosidade normal ali, ou à luminosidade normal não, né, porque o inverno também é normal, mas voltando a aumentar o tempo de luminosidade do dia, a pessoa melhora e não precisa continuar o tratamento. Sigo aqui conversando com o doutor Daniel Barros. A gente estava falando no último bloco, doutor, justamente sobre a depressão sazonal ser um gatilho ou não para a depressão convencional. Isso costuma acontecer? Isso é bem importante de a gente levar em consideração, sabe, Roberta? Porque quando a gente pensa em depressão sazonal, primeiro a gente precisa pontuar que no Brasil, como a gente está perto do Equador, a gente não tem as estações tão marcadas assim, os nossos dias não ficam tão mais curtos. Ficam mais curtos, a gente até percebe ali, puxa, 6:30 da tarde já está escuro, mas enfim, não é negócio de que ficar escuro 3:30 da tarde, né? 6 da manhã está escuro ainda? 6 da manhã, o sol ainda não nasceu, mas enfim, o dia está lá, a gente consegue ver o dia. Então, por ter pouca alteração, pouca variabilidade na luminosidade, em função das nossas estações não serem tão marcadas, porque a gente está perto do Equador, então, a depressão sazonal no Brasil, ela não é assim algo tão prevalente. O que é isso? Ela não é tão comum como em países temperados, né? Em países em que tem esse inverno mais marcado. O que não significa que não exista, né? O que não significa que não tenha pessoas que sofram com isso, que precisem de tratamento. Mas é tão difícil, né? E no Brasil as pesquisas são menos profundas, a gente tem menos investimento, enfim, em pesquisa, que a gente não sabe exatamente o número de casos de depressão sazonal no Brasil. A gente não sabe qual é a prevalência no Brasil de depressão sazonal, mas a gente sabe fatores de risco. Tudo isso, toda essa volta para chegar na sua pergunta e dizer que sim, um dos fatores de risco para a depressão sazonal é a pessoa ter quadros depressivos, ela ter uma história de depressão e ter história familiar de depressão. Tudo isso torna a pessoa mais vulnerável às alterações hormonais, provavelmente, que estão por trás da depressão sazonal. Provavelmente digo porque a gente não tem absoluta certeza de quais são os mecanismos que levam a essa alteração da luminosidade chegar numa depressão. Uma das hipóteses, então, é que a luminosidade ela interfere com o nosso ritmo, que a gente chama de circadiano, o nosso ritmo que dura um dia. Circadiano vem de cerca de um dia, né? Todo mundo tem um ritmo desse, você de manhã acorda, de noite vai dormir, bem que tem gente que tem dificuldade para dormir, dificuldade para acordar, mas a gente tem um ritmo, né? E o grande marcador desse ritmo, o principal que a gente tem, é o sol. Então, a interrupção, ou na verdade a perturbação desse ritmo pela diminuição da luminosidade interfere com várias coisas no nosso organismo, com várias cadeias de produção hormonal, e provavelmente é isso que está por trás da origem da depressão. Agora, as pessoas então que têm um quadro depressivo antes, ou que já tiveram, ou que têm uma genética predisposta à depressão, ficam mais vulneráveis, mais propensas a acontecer com essas pessoas. E também, outros fatores de risco que a gente sabe, em mulheres acontece mais do que em homens. Então, enfim, não é que, obviamente, né, toda mulher vai ter, mas é mais comum acontecer em mulheres do que em homens. Só a sazonal, a depressão depressão convencional normal não também. dá pra gente falar. Também. Depressão, transtornos mentais leves em geral acontecem um pouco mais em mulheres do que em homens, de forma geral, né, generalizando assim. E também em jovens. É interessante, e uma das teorias dizem que os jovens, né, a população jovem adulta, o final da adolescência, tem
as variações hormonais mais importantes, né? Os picos e os vales hormonais são mais intensos. Então, isso faria com que eles fossem mais vulneráveis também às alterações que acontecem na alteração de luminosidade. Quando a gente vai ficando mais velho, barbinha branca, assim, cabelinho mais branco, os hormônios já vão ficando ali mais estáveis, já não tem nenhum grande pico, nenhum grande vale. É aquela coisinha mais, né? Arroz com feijão dos nossos hormônios. Então, essa variação não interferiria tanto. Por isso, essa é uma das hipóteses de por que pessoas com história de depressão, pessoas com genética de depressão e pessoas mais jovens têm mais propensão, têm mais risco de desenvolverem a depressão sazonal do que as outras populações. E como é que a psicoterapia pode ajudar na depressão sazonal, doutor? É muito, muito, muito legal, porque no fundo não deixa de ser um transtorno, a depressão, né? Inclusive a depressão sazonal ou não, é um transtorno que afeta a nossa forma de pensar. Dessa maneira, ela é um transtorno afetivo, ou seja, que tem a ver com a nossa emoção, com o nosso afeto, né, com a nossa energia, com a nossa positividade, com a nossa negatividade, mas também com os nossos pensamentos. Isso é muito do dia a dia do ouvinte, né? Se você está mais cansado, você está mais irritado, você está mais sem energia, e uma coisinha acontece no trânsito, ou quando você chega em casa tem uma coisa fora de lugar, isso te irrita muito mais do que se você está bem, se você está disposto, se você teve aumento no emprego, né? Ou conseguiu um emprego novo, aí está aquele negócio fora de lugar, você nem liga. Se você está mal, aquele negócio fora de lugar te deixa muito mais irritado. Então, interfere com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de reagir. E a psicoterapia, seja para depressão habitual, seja para depressão sazonal, ela ajuda a gente a identificar esses padrões de pensamento e de reação para que a gente consiga manejar um pouco melhor e gerir melhor as nossas emoções. Tem até teorias cognitivas sobre a depressão que dizem que a gente não fica negativo, com um pensamento negativo, mais pessimista, porque está com depressão. Segundo algumas teorias, a gente desenvolve a depressão de tanto pensar negativamente, ver as coisas pelo lado negativo. Então, assim, simplificando bastante, a terapia cognitiva, ela vai ajudar as pessoas a identificar esses padrões de pensamentos disfuncionais, negativos, e a partir daí isso acaba melhorando o afeto, melhorando o humor. Serve para depressão sazonal, serve para depressão geral, serve para o mau humor do dia a dia também, né? A terapia cognitiva ajuda a gente a lidar com as nossas raivas, com as nossas frustrações, com as nossas tristezas do dia a dia também, não só para quem está doente. Com certeza. E aí os caminhos para isso e o tempo também, até para melhorar de uma depressão sazonal, variam muito de acordo com o profissional e do paciente também, né, doutor? Pois é, porque tem gravidade, né, Roberta? Tudo tem gravidade na medicina. E, felizmente, tem uma regra na medicina que quanto mais grave, mais raro. Quanto mais comum, menos grave. De forma geral, é assim. Isso a gente pode ver para qualquer coisa na medicina. Resfriado, gripe. Você pegar aquela gripona grave que te deixa derrubado, é bem mais raro do que você pegar uma gripezinha leve, alguma coisa que te incomoda, mas não te deixa tão derrubado. Então, mesma coisa na depressão. O quadro mais grave tende a ser mais raro, o mais comum de a gente ver são quadros mais leves que tendem a ter uma resposta melhor, um bom prognóstico. E só para a gente encerrar esse bloco falando muito de tratamento, doutor, quais as maiores dificuldades no tratamento da depressão sazonal? Principalmente se a pessoa não pode sair desse cenário, né, de muito frio, de inverno rigoroso ou de ambientes mais escuros. É bem legal a gente pensar nisso, né? Porque quando a gente vai estudar a depressão sazonal, existe uma recomendação que é meio dá vontade de dar risada, assim, né? Porque a recomendação é, mude, vá para um lugar em que tenha mais sol. Se fosse fácil assim, mudar, né? Mudar o emprego, mudar a família, mudar a sua vida inteira. Bom, tem gente que tem mais flexibilidade, vai ter gente que vai, para quem esse conselho se aplica, mas provavelmente a pessoa para quem esse conselho se aplica, ela já fez por conta própria, né? Ela já mudou há mais tempo. Então, vamos pensar em cenários nos quais as pessoas não conseguem mudar de país ou mudar de latitude. A grande dificuldade é a pessoa perceber que ela está doente. Isso serve para vários transtornos mentais, serve também para depressão, mas na depressão sazonal particularmente,
é muito comum, como a gente conversou no primeiro bloco, a pessoa atribuir de forma tão automática a fatores externos que ela diz assim, não, isso aqui é porque é inverno, isso aqui é porque está frio, isso aqui é porque, né, eu não tenho muita coisa para fazer, é porque eu não estou podendo fazer academia ou fazer a minha maratona que eu estou acostumado, então é por isso que eu estou meio borocochô, e aí ela vai enrolando para tomar alguma atitude, aí quando vem o inverno passou e ela vai melhorando e pronto. E aí ela perdeu a oportunidade de se tratar e de passar ali um outono e um inverno melhor. Então, aconteceu a segunda vez, segundo ano. Pô, de novo, parece que no passado eu não estava legal também, agora eu não estou ficando legal. Aí pode cair a ficha de que a pessoa tem uma coisa cíclica, né? Uma depressão sazonal. Então, a principal dificuldade é cair a ficha, fazer o diagnóstico. Uma vez feito o diagnóstico, aí o tratamento não tende a ser tão complicado. Tudo isso que o doutor está falando faz a gente refletir, tenho certeza que os ouvintes também, sobre como as coisas mais simples, né? Rotina, sol, sono, alimentação interferem. E, na verdade, são tudo, né? Quando a gente pensa no nosso bem-estar, no nosso funcionamento, na nossa saúde mental. Doutor, a gente falou bastante sobre a depressão sazonal em locais com inverno mais rigoroso, a gente já imagina Canadá, ambientes mais polares, e você chegou a citar que a doença é menos comum aqui no Brasil, já que a gente tem um ambiente, um clima mais tropical, um clima mais quente também, com mais horas, inclusive com luminosidade, né? Com a Mais luz do sol, ensolarado. mais ensolarado, somos solares. Doutor, agora, a depressão sazonal, ela pode acontecer de fato em ambientes de calor e por quê? Então, esse é um tema bastante interessante porque tem gente que até questiona a ideia de depressão sazonal, tem gente que acha que não é bem assim, mas é um diagnóstico oficial e hoje em dia a gente considera um transtorno afetivo mesmo, né? Que toca os nossos afetos, as nossas emoções, está codificado nas classificações de doença. E quando a gente fala da ocorrência dele no verão, aí as pessoas ficam ainda mais desconfiadas, né? Falam, não é possível. Eu entendo a alteração da diminuição da luz do sol, levando aí a pessoa a ficar mais desanimada. Até porque é interessante, né? Quando diminui a luz do sol, aumenta a produção de melatonina, um neurotransmissor que indica para o nosso cérebro que está chegando a hora de desacelerar, está chegando a hora de dormir. Por isso que até muita gente toma melatonina para ajudar no sono e tal. No inverno rigoroso, com menos horas de sol, imagina-se o quê? Que é o que acontece de fato, que nós temos mais tempo melatonina em altas doses circulando no nosso organismo. Então isso estaria o tempo todo indicando para o nosso cérebro que é hora de desacelerar. Então você passa o dia inteiro querendo desacelerar e isso seria, para algumas pessoas, uma das causas, né, dessa fadiga, dessa falta de disposição. Mas como é que você explicaria isso no verão? Né, que você tem alta luminosidade, mais tempo de luz, então menos melatonina, menos tempo sinalizando para o nosso cérebro que é hora de desacelerar. E aí, se a gente já não sabe direito por que a pouca luminosidade leva à depressão, muito menos a gente sabe por que no verão isso pode acontecer com algumas pessoas. Mas o mais provável, ou uma das hipóteses que eu acho que tem mais coerência, é a que fala sobre a alteração, né, sobre você estar num padrão e de repente você passa para outro padrão. É o que acontece do inverno para o verão, do verão para o inverno. Então a pessoa está lá num ritmo que ela se acostumou, que para ela é funcional, enfim, é mais quietinha, né, com mais escuro ao longo do dia, e de repente vem o verão, é uma mudança que leva o organismo dela a precisar se adaptar. E essa adaptação, essa mudança é que pode ser estressante emocionalmente, fisiologicamente, e levar algumas pessoas a terem um quadro de depressão sazonal no verão, na primavera e no verão. Tem gente que acha que pode ter a ver com o pólen também, sobretudo nas regiões temperadas, né, que na primavera começa ali uma explosão de pólen que interfere muitas vezes até com alergias e tudo mais. E aí é mais difícil ainda de reconhecer, porque isso nem está no radar das pessoas, né, e fica assim, uma coisa até contraintuitiva, tá no verão, a gente tá todo mundo animado e você aí desanimado, muitas vezes é mais difícil de reconhecer e mais difícil de a pessoa buscar um tratamento. E provavelmente também
bem mais raro, né? Mas pode acontecer e são pessoas que acabam sofrendo também e que merecem atenção, merecem tratamento. E como é que a depressão sazonal, quer dizer, sai de algo específico, ligado à sazonalidade e acaba tomando espaço na vida amorosa da pessoa, vida profissional até, doutor? Então, Roberto, isso é um critério que a gente usa sempre nos transtornos mentais, né? Quando você vai falar de, sei lá, ansiedade, quando você vai falar de dependência, né? Um critério muito importante para a gente dizer que aquilo é um problema, que aquilo é uma doença, é o quanto aquilo está interferindo com a vida normal da pessoa. O quanto aquilo está sendo prejudicial nos relacionamentos, no trabalho, na família, na sua sociabilidade. Então imagina que tudo bem que está inverno, tudo bem que o dia está curto, mas você pode, enfim, conversar com as pessoas, você pode se reunir com os amigos dentro de casa, você pode ter uma boa refeição. Aliás, a Dinamarca, que é sempre um dos países mais felizes do mundo, todo ano ela, né, está entre os países mais felizes do mundo, os países nórdicos, né? Eles aproveitam muito o inverno para isso, para sociabilização ali, fazem pequenas reuniões, colocam velas pela casa, comem seus doces ali especiais, enfim. O que eu quero dizer é que não é porque está frio e o dia está curto que a pessoa tem que ficar triste. Né? A pessoa pode ter uma vida feliz nesse período também. E de repente ela começa a ficar fatigada, irritada, esfomeada, com falta de energia, dificuldade de trabalhar, e mais irritação interfere no relacionamento afetivo, no relacionamento com a família. Então, veja, a gente não está falando de novo aqui só de um sentimento, só de uma emoção normal. A gente está falando praticamente de um contexto todo que é alterado e mais, né, Roberta, é muito perceptível a gente saber, a gente perceber, né, perceptível a gente notar falando com os pacientes, como isso se torna um círculo vicioso. Porque como é que você reage quando alguém fala com você de forma irritada? Né? Você se irrita também. Quando você é tratado com hostilidade, você tende a responder na hostilidade. Então, uma pessoa ali irritada, hostil, impaciente, ela vai criando um clima que perpetua isso. Então, de fato, é muito importante isso, perceber a interferência no dia a dia, no contexto maior da pessoa, porque esse é um critério até para a gente fazer o diagnóstico de um transtorno mental. E esses são os riscos, doutor, de uma depressão sazonal não tratada, por exemplo? Então, começar a invadir a vida da pessoa ou pode resultar em algo até mais grave? A depressão sazonal, embora ela possa melhorar com o fim do inverno, no meio do inverno ou ao longo aí desse período que a pessoa está mal, isso pode criar situações que depois vão ser situações de risco para perpetuar a depressão mesmo passado o inverno. Quer dizer, os vínculos vão se enfraquecendo, a relação vai se desgastando, o sujeito perde o emprego porque briga com o chefe, ou seja, o contexto da pessoa toda vai se desmoronando por causa da depressão, o que é um fator de risco para que ela se perpetue se não for tratada. E, obviamente, um fator que é sempre preocupante quando a gente fala de depressão, embora seja raro, não seja na maioria dos casos, a gente sempre tem que levar em conta o risco de suicídio. Quando a depressão se torna muito intensa, a ponto de a pessoa já não conseguir vislumbrar esperança, achar que não tem saída, não sabe que tem tratamento, não procura tratamento, isso pode, em casos mais graves, que felizmente são mais raros, como a gente já falou, isso pode chegar até a situações de tentativa ou até de suicídio propriamente dito. Então, ou seja, não tem motivos para não tratar, não tem motivos para a gente não buscar uma atenção, buscar uma ajuda. Né? Não vale a pena você ficar ali na marra. Ninguém tenta na marra tratar miopia, né, Roberto? Ninguém tenta na marra. Eu estou com piolho, eu vou na marra aqui, vou fazer um esforço para que o piolho vá embora. Não. Você passa o remédio, você faz o tratamento. Depressão, às vezes, a gente acha que tem que fazer na marra. Não, mas antes de tratar, eu quero me esforçar. Alguém faz isso com diarreia, Roberta? Não, antes de procurar um médico, eu vou me esforçar para... Deixa eu ver se reage a alguma coisa. Né? Sim. Então, depressão é doença. Desconfiou, eu sempre digo, na dúvida, procura o tratamento. Porque é melhor você, na dúvida, procurar e não ser nada, do que ser alguma coisa e você não procurar.
Então vale a pena pecar pelo excesso? Vai no médico, vai no terapeuta, vai no psicólogo, vai no médico de família, vai no clínico geral, fala com o seu ginecologista, fala com o pediatra do seu filho, fala com alguém. Eu desconfio que eu não estou bem. E a partir daí, essa é a portinha que se abre para depois uma intervenção, se for o caso, porque de repente não é o caso e tudo bem, né? Mas se for o caso, você não deixa de tratar algo que pode ser sério. Muito, muito importante isso, doutor. E para terminar, dá para falar em prevenção de depressão sazonal, até para aquelas pessoas que têm a depressão convencional e ficam com receio de piorar em fases mais frias do ano, por exemplo? Uhum. A prevenção, ela tem a ver com uma coisa que você já adiantou aqui, né, no segundo bloco, que são as coisas que a gente sabe que fazem bem para o nosso bem-estar geral. Atividade física, assim, não tem quase humanamente que a gente não fale de atividade física, porque serve para tudo. Né? Melhora a ansiedade, melhora o humor, melhora a libido, melhora, assim, a atividade física, ela é transformadora. Você Tudo. faz atividade física, eu faço atividade física, a gente pode falar de carteirinha. E eu sempre gosto de dizer, eu sou um ex-sedentário convicto. É mesmo, doutor? Eu era um pregador do sedentarismo, assim, quase. E comecei a fazer atividade física e, assim, é transformador. É transformador, assim, é uma vida antes e uma vida depois. Então, a atividade física é muito importante. Cuidar do sono é fundamental. Muitas vezes o nosso sono não fica bom por nossa própria culpa, que a gente fica adiando, a gente fica enrolando, a gente não cuida da nossa higiene do sono. Alimentação saudável, a gente sabe que o estado inflamatório que a comida ultraprocessada traz, ele é prejudicial também para o nosso humor. Então, tudo isso é prevenção. Agora, para as pessoas que moram em regiões onde tem inverno mais rigoroso mesmo, que a luminosidade fica curta, e ela já sabe disso, ela já sabe que, putz, todo inverno eu não fico bem, muitas vezes o que se recomenda é você já fazer a terapia de exposição solar, antes, de exposição luminosa, né? O sol não está lá, mas você pode ligar a sua caixinha de luz, isso vendem até na internet lá, antes mesmo de desenvolver a depressão. Começou o inverno, começaram os dias, no outono, os dias a ficar um pouco mais curtos, você já começa ali meia horinha por dia a se expor àquela luz, isso também pode prevenir o quadro. Muito bom, doutor. Terminamos o Humanamente deste fim de semana falando sobre depressão sazonal. A partir de agora estarei ao lado todo fim de semana do doutor Daniel Barros aqui no programa. Muito obrigada, doutor. Obrigado eu. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais com outros assuntos também, sempre contando com a sua participação ouvinte. Tchau, até a próxima.